Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de clássicos Zahar. São edições lindas, todas em capa dura. Aqui temos textos de apoio, edições comentadas, algumas são edições ilustradas, um excelente trabalho de tradução, tudo que um clássico merece. Esse vídeo foi uma sugestão da Amanda, da Fernanda, que estão aqui desde o comecinho do canal, também da Giovana. Obrigada meninas pelo carinho, pela sugestão. Vou mostrar então para vocês. Vou começar primeiro pelas edições comentadas e ilustradas e depois no final eu mostro as edições de bolso de luxo, tá bom? Vou começar aqui por essa edição linda do Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Olha só, ela vem num box, esse box ele é rígido, é muito lindo, tá? A edição vem dividida em 2 tomos. Essa edição tem a tradução premiada de André Teles e Rodrigo Lacerda e inclui mais de 170 ilustrações originais. É uma edição lindíssima, uma das edições mais lindas aqui da minha estante. Foi publicado em 1846. É um grande clássico com mais de 1.370 páginas. É uma das maiores histórias sobre vingança da literatura. Aqui vamos conhecer e acompanhar o jovem Edmond. Ele é preso injustamente, ele não sabe nem o porquê que ele foi preso, sabe? Ele fica nessa situação por alguns anos, mas vão acontecer muitas e muitas reviravoltas e ele vai arquitetar um grande plano de vingança. Junto com ele vamos entrar e conhecer a alta sociedade francesa. Apesar do tamanho, o Conde de Monte Cristo é uma leitura fácil, fluida, divertida, é uma grande aventura, sabe? Uma delícia. Aqui a gente descobre até que ponto uma pessoa pode chegar em busca de vingança. Vou mostrar agora outro box que é lindo demais. Esse box aqui do Jules Verne se chama 4 Viagens Extraordinárias. Aqui temos 4 edições, olha só o box, que bacana também, que lindo. O legal desses boxes é que eles são rígidos, eles realmente protegem bastante. Porque às vezes a edição vem num box, mas é um box muito frágil, e esses boxes aqui não, eles protegem mesmo. Olha só que legal. Aqui nós temos A Volta ao Mundo em 80 Dias. É uma edição comentada e ilustrada. Inclusive eu vou ler esse livro aqui logo. A Volta ao Mundo em 80 Dias, além de divertido e eletrizante, é um passeio formidável pelos 4 cantos da Terra e pelas mais diversas culturas e situações. 20.000 léguas submarinas. É uma edição comentada e ilustrada. Essa edição inclui mais de 70 ilustrações originais. 20.000 Léguas Submarinas, a obra-prima de Jules Verne, há mais de 150 anos faz leitores de todas as idades prenderem o fôlego e soltarem a imaginação. A Ilha Misteriosa. Essa edição inclui mais de 40 ilustrações originais. Sucesso desde o lançamento, A Ilha Misteriosa é uma viagem extraordinária e também uma reflexão sobre a humanidade, sua definição e seus limites. Um clássico incontestável e uma obra especial para os amantes de 20.000 Léguas Submarinas e do Capitão Nemo. E Viagem ao Centro da Terra, essa também é uma edição comentada e ilustrada, inclui cerca de 30 ilustrações originais. Fruto da imaginação e do conhecimento de um dos pais da ficção científica, Viagem ao Centro da Terra é uma das obras mais originais e ousadas do seu tempo. Rios de lava, mares subterrâneos, os primórdios da vida do planeta, fauna e flora pré-históricas, múmias de homens primitivos. Agora, um dos meus clássicos queridos, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, foi publicado em 1847. Essa aqui é uma edição comentada e ilustrada. Aqui temos uma dose de crítica social e moral, uma personagem feminina muito forte, está muito à frente do seu tempo, isso é impressionante. E aqui Charlotte Brontë explora questões de classe, sexualidade, religião e gênero. Acompanhamos aqui o desenvolvimento emocional da protagonista em busca por espaço, respeito, autonomia, num mundo que não esperava tais ambições vindas de uma mulher, principalmente naquela época. E esse é um romance de formação, então conhecemos Jane Eyre desde a sua infância, ela vai passar por muitas e muitas situações aqui, até a fase da vida adulta e por muitos anos. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, esse aqui é um dos meus clássicos favoritos. É uma edição comentada, que não temos ilustrações, mas esse livro ele é tão incrível.
ele pode ser visto como uma história de amor. Mas o que se destaca aqui é a transformação do caráter humano quando as pessoas são expostas ao sofrimento. Os protagonistas da história, eles vivenciam dor, rejeição e as suas virtudes vão sendo atrofiadas. E as fraquezas do seu caráter amplificadas. Que vamos conhecer um casal inesquecível da literatura. Drácula, de Bram Stoker. Essa aqui é uma edição comentada, traz mais de 200 notas, apresentação e cronologia de vida e obra do autor. Drácula é o vampiro mais famoso da literatura, é um dos maiores ícones do imaginário do terror, influenciou tantas outras obras que vieram depois e foi publicado em 1897. Frankenstein, de Mary Shelley. Essa é uma edição comentada, esse clássico também é incrível, um dos meus clássicos favoritos também, sem dúvida. É uma das mais famosas histórias de horror também de todos os tempos. Assim como o Drácula, assim também o Médico e o Monstro. Aqui o que me chamou a atenção foi a reflexão sobre a responsabilidade do criador, o Victor Frankenstein, sobre a sua criatura. Porque ele queria criar ali um ser através de restos humanos e quando, enfim, ele conseguiu, ele ficou horrorizado com o seu feito e acabou abandonando a sua criatura. Então, nós acompanhamos aqui como essa criatura se sente abandonada, sozinha, rejeitada. Então, assim, nós vamos ali ver uma busca de vingança. É uma história de horror, mas que traz também uma grande reflexão. Publicada em 1868, Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Essa é uma edição comentada e ilustrada. É um clássico que eu lerei em breve também. Aqui temos sensibilidade, humor, pulso e mostra que um universo familiar e cotidiano pode ser o celeiro de mudanças importantes ao defender os princípios como a virtude acima da riqueza, igualdade entre gêneros e a realização individual sem prejuízo do bem coletivo. É um calhamaço aqui com quase 600 páginas. Clássico publicado em 1831, O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Essa aqui é uma edição comentada e ilustrada, inclui mais de 50 ilustrações originais, com uma trama arrebatadora, que tem a cidade de Paris. Como bem mais do que um mero pano de fundo, Victor Hugo criou um dos grandes clássicos do romantismo francês, de leitura irresistível. Lembrando que Victor Hugo é autor também dos Miseráveis, outro grande clássico. Essa aqui é uma edição que está esgotada, A Besta Humana, de Émile Zola. Essa é uma edição comentada e ilustrada, inclui cerca de 20 ilustrações da época. E Émile Zola é um grande mestre do naturalismo francês, ele nos põe em contato direto com a marca da maldade que existe em cada um de nós. Foi publicada em 1890. Essa aqui é uma edição que também está esgotada, Os Maias, de Eça de Queiroz. Essa é uma edição comentada e ilustrada. O que nós temos agora é apenas a edição bolso de luxo. Essa obra é considerada obra máxima de Eça de Queiroz, um marco da literatura portuguesa. Essa edição contém notas históricas e literárias, cronologia de vida e obra do autor, pós-fácil, com as grandes linhas da crítica sobre o livro, e um anexo sobre o Clube de Eça e as gravuras com cenas e personagens do romance. Os Maias foi publicado em 1888. Essa aqui é uma edição comentada. O Fantasma da Ópera é um romance francês de ficção gótica, inspirado em fatos históricos ligados à Ópera de Paris do século XIX. O Fantasma da Ópera mescla um triângulo amoroso com um thriller repleto de intrigas e inspirações diabólicas. O Fantasma da Ópera está em cartaz na Broadway desde 1986. É a obra que está há mais tempo em cartaz na Broadway. E esse livro foi publicado em 1909. A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, que é o mesmo autor de O Médico e o Monstro. Essa aqui é uma edição comentada e ilustrada. Foi publicado em 1883 e é um dos maiores e mais queridos clássicos de aventura, uma grande referência para o imaginário das histórias de piratas. Aqui encontramos reviravoltas, traições, golpes de sorte, um grande elenco. Essa edição tem a apresentação, notas, cronologia de vida e obra do autor e mais de 30 ilustrações originais. As Aventuras de Huckleberry Finn. Essa é uma edição comentada e ilustrada. Olha só o que disse Ernest Hemingway. É o melhor livro que já tivemos. Não havia nada antes, não houve nada tão bom depois. Uau!
As Aventuras de Huckleberry Finn é considerada obra-prima de Mark Twain. Narrado em primeira pessoa pelo próprio Hugh, a viagem de formação que une o menino rebelde ao escravo perseguido atravessa questões sérias e profundas que continuam a nos desafiar. O racismo e a escravidão, a brutalidade das relações humanas no mundo adulto e o puritanismo religioso e cultural. Em conflito com os valores corruptos e hipócritas da sociedade, Huck enfrenta o dilema de salvar o amigo ou entregá-lo às autoridades. O melhor do teatro grego, essa aqui é uma edição comentada. Aqui temos Prometeu acorrentado, Édipo rei, Medeia e as nuvens. Temos aqui notas, apresentação geral, material de apoio. É uma tradução direta do grego e tem um vasto material de apoio, que facilita a leitura mesmo daqueles que nunca tiveram contato com as grandes peças teatrais. O melhor do teatro grego é ideal para quem deseja se familiarizar com o teatro clássico. Mitos gregos, histórias extraordinárias de heróis, deuses e monstros para jovens leitores. Essa é uma edição ilustrada. São ilustrações coloridas. E aqui temos a cabeça da Górgona, o toque dourado, o paraíso das crianças, as 3 maçãs douradas, a ânfora milagrosa e a quimera. Um dos maiores romancistas norte-americanos de todos os tempos, Nathaniel Hawthorne, que é o autor da Letra Escarlate, reconta aqui para jovens leitores, de forma inspirada e divertida, histórias clássicas da mitologia grega, narrativas exemplares e fabulosas que transcendem o tempo. Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, que é o mesmo autor do Conde de Monte Cristo. Essa aqui é uma edição comentada e ilustrada. Temos a tradução, a apresentação e notas de André Teles e Rodrigo Lacerda, que também são os mesmos tradutores de O Conde de Monte Cristo. Inclui mais de 100 ilustrações originais. Tenho também aqui o segundo volume, 20 anos depois. Essa edição inclui cerca de 40 ilustrações originais. O terceiro volume dos Três Mosqueteiros sairá ainda esse ano. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Essa aqui é uma edição comentada e ilustrada. Ele foi publicado, olha só, em 1719. Fala de um náufrago que vai ficar isolado ali por quase 3 décadas numa ilha deserta e essa história tornou-se um dos símbolos da modernidade que coloca o indivíduo no centro da sua própria existência. O Homem Invisível, essa aqui é uma edição comentada. Foi publicado em 1897 e aqui temos uma mistura de humor e ficção científica, gênero que o autor ajudou a estabelecer e no qual se consagrou. Essa é uma edição lindíssima de contos de fadas, é uma edição comentada e ilustrada. Aqui nós temos Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria, A Bela e a Fera, Branca de Neve, A Bela Adormecida, Rapunzel, João e o Pé de Feijão, O Gato de Botas, Patinho Feio, A Princesa e a Ervilha, A Pequena Sereia. São no total 26 contos de fadas. O Mágico de Oz, essa edição é comentada e ilustrada. É uma das obras mais famosas da literatura infantil, da literatura americana. Foi adaptada inúmeras vezes para o cinema, para o teatro. E O Mágico de Oz foi publicado em 1900. Alice, edição comentada e ilustrada. Aqui nós temos Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Acredito que essa edição aqui é uma das melhores, por conter introdução, a bibliografia, filmografia. Aqui temos também um episódio inédito de Através do Espelho. Essa tradução também foi vencedora do Prêmio Jabuti. E as notas, elas esclarecem passagens consideradas nebulosas, trocadilhos da época, enigmas lógicos e referências à vida pessoal do autor, elaboradas por Martin Gardner, um dos maiores especialistas em Carroll. Peter Pan, essa aqui é uma edição comentada e ilustrada, um dos maiores clássicos infantis, assim também como Alice, Mágico de Oz, une gerações, contagiam adultos também com sua energia e imaginação, e um enredo que permite diversos níveis de interpretação. Aqui temos texto integral, notas explicativas, apresentação e ilustrações originais da primeira edição. Peter Pan foi publicado em 1904. Mary Poppins
Essa é uma edição comentada e ilustrada, foi publicado em 1934. Esse livro ele foi um sucesso principalmente depois da adaptação da Walt Disney para o cinema. Essa edição inclui todas as ilustrações originais da autora, temos tradução, apresentação e notas, além da cronologia de vida e obra. Traz ainda uma palestra da autora, Carmen e Outras Histórias, de Prosper Mérimée, não sei a pronúncia correta, é francês. Foi um mestre das histórias curtas, produzindo obras-primas como a novela Carmen, A Cigana Traiçoeira, que inspirou a ópera homônima, talvez a mais popular de todos os tempos. Essa edição comentada reúne todas as novelas e contos de Mérimée, traduzidos por Mário Quitanda, um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Temos aqui centenas de notas, cronologias e uma apresentação que sintetiza para o leitor, com lucidez e precisão, tanto a biografia do autor quanto as características gerais da sua obra. Agora eu vou mostrar para vocês algumas edições de bolso de luxo da Zahar. O Pequeno Príncipe, que é um dos clássicos mais lidos de todos os tempos, um livro emocionante que aborda com delicadeza dilemas cruciais da humanidade. Essa edição aqui é linda! Inclui todas as ilustrações originais do autor, tradução de André Teles e Rodrigo Lacerda. Com seu olhar sempre curioso, O Pequeno Príncipe leva o leitor a repensar as ligações entre sua infância e a vida adulta, entre o sentimento e a consciência, entre a razão e a realidade. A raposa, a rosa, os planetas, entre outros elementos do livro, são símbolos nunca inteiramente explicados e por isso muito fortes. O Pequeno Príncipe é recheado de parábolas existencialistas. Esse aqui também é um dos meus clássicos favoritos, O Jardim Secreto, de Francis Burnett. Foi publicado em 1911 e é um dos mais queridos clássicos da literatura infanto-juvenil. Pode ser lido assim por todas as idades, já temos aí diversas adaptações para o teatro, para o cinema. Essa edição tem um texto integral, uma apresentação substancial e cronologia de vida e obra da autora. Eu gosto tanto do Jardim Secreto porque ele nos faz lembrar do que é importante, do que é simples. É um livro com uma mensagem muito bonita. Essa edição do Aladim aqui é tão linda. Uma nova versão que traz Aladim de volta à vida. Habitualmente retratada como mera aventura infantil, a história do adolescente rebelde que luta pelo amor da princesa e pela lâmpada mágica mostra-se aqui muito mais rica e complexa. Porque essa versão aqui é diferente da edição da Disney. Persuasão, de Jane Austen. Esse é o último romance de Jane Austen publicado póstumamente em 1818. É uma obra-prima na qual a escritora atinge plena maturidade criativa. O Lobo do Mar, de Jack London. Aqui o leitor testemunha o embate entre a concepção do mundo primitivo de Larsen e a civilidade e o moralismo de seu refém. Para além de um romance de aventura, Jack London faz aqui uma reflexão sobre a condição humana. O Lobo do Mar foi publicado em 1904. Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Essa edição contém texto integral, tem cerca de 30 ilustrações e é um encantador registro das lendas arturianas, um livro considerado para todas as idades. Essa edição aqui é muito lindinha também, A Bela e a Fera. Aqui temos duas versões. Temos a versão de 1740, que é uma versão de uma riqueza espantosa, inclui disputas entre fadas e vidas da Bela e a Fera, e ainda dá voz ao monstro, para que ele mesmo narre a sua história. E temos também a versão de 1756, que é a versão que nós conhecemos mais, a versão clássica, que embalou gerações e inspirou os filmes, peças e adaptações que nós conhecemos. E eu acho bonito também que essas ilustrações aqui são coloridas. O Quebra-Nozes. Aqui nós temos duas versões também, a versão clássica e a versão original. Olha que interessante, essa edição aqui pequenininha tem mais de 230 ilustrações da época. Entre o sonho e a realidade,
Mari viverá histórias maravilhosas e estranhas de reinos, feitiços e delícias. Histórias em que o inusitado padrinho tem um papel especial e nas quais só pode embarcar quem tem os olhos e o coração preparados. Essas edições aqui são repetidas, eu tenho nas edições maiores, mas eu tenho também as edições de bolso, o Corcunda de Notre Dame. Essas edições, mesmo sendo de bolso, também tem ilustrações. Olha só, o Corcunda de Notre Dame. Essa aqui inclui cerca de 30 ilustrações, mas não é comentado. Tem apresentação, introdução, nota de Victor Hugo. E contos de fadas contém também ilustrações, algumas são até coloridas, outras não. E aqui são 20 contos de fadas. Contém também biografia dos autores e 90 pinturas e desenhos. Essa é a minha coleção de clássicos um xodó aqui da minha estante. Tenho ainda edições para adquirir. Devagarzinho, vou comprando. Quando tiver em promoção, quando tiver com preço bom, eu espero, fico de olho. O link de todos esses livros está na descrição do vídeo. Você utilizando esse link para comprar qualquer item dentro da Amazon, você ajuda muito o canal. Não paga nada a mais por isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau!